Fala galera, Matheus Starling aqui e hoje eu emparelhei 5 perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram sobre o mesmo assunto, que é a Berklee College of Music. Então se você tem interesse nesse assunto, fica, se você não tem, fica também. As perguntas são as seguintes: o que acha do 5 Weeks da Berklee? Indicaria para quem? Precisa saber inglês fluente para ingressar na Berklee? Algum dia você já passou mal com excesso de atividade naquela rotina doida dos Estados Unidos? Com a visão que tem hoje em dia, ainda iria para Berklee ou estudaria por fora da faculdade? E por fim, qual é a diferença entre Boston Conservatory e Berklee College of Music? Então fica aí que eu vou responder tudo. Se você não me conhece, sou o Matheus Starling, diretor da Starling Academy of Music. E nesse canal aqui a gente fala de música para músicos. Eu vou fazer esse vídeo aqui sem corte, galera. Sem corte, esse é o meu desafio. Então vamos embora. É o seguinte, se você não é inscrito, se inscreve aí e deixa o like, tá bom? O que acontece? Eu não vou ficar falando muito da minha experiência lá, porque eu já fiz alguns vídeos a respeito. E todos os vídeos que eu fiz sobre a Berklee, sobre a audição, como se preparar, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então se você tem muito interesse na Berklee, você já chega aqui embaixo para ver esses vídeos, tá bom? Vou estar olhando para cá que a minha colinha tá aqui, ó. Vamos nessa aqui. E no finalzinho do vídeo mesmo, eu guardei a melhor parte sobre bolsa de 100%, que todo mundo quer saber, né? Então fica até o final aí que vocês vão saber sobre isso. Ó, se você não conhece a Berklee, a faculdade é a maior do mundo em música popular. Ela começou ali na década de 1950, sempre teve esse foco mais voltado para o jazz, blues, música brasileira, e foi abrindo ao longo do tempo, rock, metal. Aí você vê bandas como, por exemplo, Dream Theater, passou pela Berklee, Steve Vai, Animals as Leaders, e, enfim, vários nomes gigantes, Steve Vai, Bill Frisell, Joe Scofield, e a galera de todos os estilos. A faculdade ficou muito grande. Hoje em dia tem mais ou menos 6.000 alunos e ao longo do tempo também eles abriram para coisas novas, DJ, produção. Então a faculdade era muito ampla, né? E hoje em dia está mais ampla ainda, principalmente moldando aos tempos novos, tá bom? Então vamos nessa aqui, ó. Eu estudei lá de 2005 a 2008, tá bom? Voltei para o Brasil em 2009. Primeira pergunta: o que acha do 5 Weeks da Berklee? Indicaria para quem? Olha só, a faculdade, a Berklee, ela tem 4 anos, são 8 semestres, tá bom? Você pode até fazer 8 semestres em menos tempo, por exemplo, fazer 3 semestres num ano. Teve um ano que eu fiz isso e me arrependi porque eu achei que ficou muito suado, assim, não dá tempo de absorver tanto conteúdo, tá bom? Então o que acontece? Esse programa de 5 weeks, 12 weeks, que é mais uma oportunidade que a faculdade dá para quem ainda está pensando se vai ou não vai. Então esse 5 weeks, ele não entra como uma eliminação de crédito. O de 12 semanas você pode eliminar crédito, tá? O de 5 não, é só uma experiência. Então normalmente qual é o padrão lá? Verão, vai mais na molecada, uma galera que quer ter essa experiência, que os pais têm condições de enviar. Então assim, não tem um nível de aluno tão bom. Então nesse sentido eu não acho bacana. Os melhores professores também não dão aula nesse programa. Eu cheguei numa época lá, tocar num programa desse, ficar disponível para os professores, tocando, que era para bateristas. Então eu chegava junto com um baixista também, que era aluno, e a gente ficava tocando para os bateristas tocarem. E era assim, um nível meia bomba, né? Tinha um rapazinho ou outro bom. Então, qual o viés positivo de ir nesse 5 Weeks? Seria uma imersão. Você tem essa oportunidade de estar no ambiente, a estrutura, alguns professores bons, alguns colegas. E o ponto negativo é que é caro pra caramba, né? Você ter essas 5 semanas ali. Os melhores professores não estão lá nessa época do ano. O nível de aluno é regular também. Então é basicamente isso, sabe? Eu indicaria, não indico, né? Sempre que me perguntam do 5 Weeks, eu digo que é meio furada. Mas se você quer ter essa experiência, você é muito novinho e seus pais têm condições de te mandar para lá, manda bala. Ok, então sobre inglês agora, né? Deixa eu ver a segunda pergunta. Precisa saber inglês fluente para ingressar na Berklee? Sim, cara, você precisa primeiro fazer o TOEFL. Sem esse TOEFL, que é uma prova de proficiência, você não pode ir para os Estados Unidos. Isso não é nem uma questão da faculdade em si, tá? O próprio governo americano coloca isso como um balizador. Então, se você não passar nesse teste de proficiência, você não pode ingressar. Por mais que você tenha feito a audição, passado na prova, ganhado uma excelente bolsa, que é um processo. Aí tem um outro processo, que é você, em qualquer momento, lá antes de ir fazer essa prova e ser aprovado.
Se eu não me engano, a nota mínima que você precisa tirar no TOEFL é 76. Então, assim, não é uma exigência super alta. Se você vai estudar economia em Harvard, por exemplo, é 80 e pouco, 90. Então, mas é uma exigênciazinha. Então, você tem que saber inglês, vamos dizer que não é fluentaço, mas é um inglês nível avançado, tá bom? Então, é uma exigência deles. A JMC Academy também, a gente envia muito aluno para lá, também exige o TOEFL, tá? Se vocês não sabem, né, na Starling Academy of Music, todos os anos a gente recebe a Berklee College. Eles vêm na nossa escola, fazem as audições, dão workshops, masterclasses, né? Óbvio que esses 2 últimos anos não rolou em função da pandemia, mas possivelmente já em 2022 deve começar a voltar, tá bom? Atualmente essas provas todas são online, mas eles fazem audição ao longo do globo e a gente recebe eles aqui no Brasil, por um motivo meio que óbvio, né? Me formei lá, a gente usa a metodologia deles. Outra pergunta, você algum dia já passou mal com excesso de atividades naquela rotina doida dos Estados Unidos? Não, tá? Eu não tive esse problema, por quê? Eu fui para lá já com 25 anos, 25, 26, mais ou menos isso. Eu estava muito focado, eu já não era mais um menino, eu me preparei para ir, eu juntei. Então, Berklee para mim foi tipo assim, cara, um evento da minha vida. É agora ou é nada. Então eu fui muito com esse viés de, cara, tem que fazer valer cada minuto que eu tô aqui. Então eu estudava muito, cara, trabalhava muito, minha esposa ajudava trabalhando também. No meio da faculdade, ela engravidou do nosso primeiro filho. Ali começou a ser realmente mais difícil. Ela teve uma gravidez mais complicada. Eu falei sobre isso também em um vídeo que a gente fala sobre a nossa estada lá, não vou falar muito, mas enfim, cara, quando você quer muito, tá muito apaixonado, para você é muito importante estar lá. A gente valorizava demais a nossa oportunidade lá. Agora a pergunta aqui do Tico Campos. Com a visão que tem hoje em dia, ainda iria para Berklee e estudaria por fora da faculdade? Cara, essa é uma pergunta, uma pergunta que me fazem muito e é uma pergunta complicada. Por quê? Quando eu fui, a situação da minha vida, a situação do mundo era completamente diferente de hoje, tá? Então eu separei 3 pontos aqui importantes. Primeiro, a questão financeira. Quando eu fui, o dólar era menos de R$3. Eu peguei o dólar de 2 e pouco até 3 e pouco. Então, se você for comparar com hoje, o dólar está 5 e pouco, né? Então, basicamente, eu peguei o dólar metade do que eu ganhei hoje. Além disso, a faculdade em si, o semestre, era quase a metade do que é hoje. Eles sempre estão aumentando, cara, todos os anos, bem acima da inflação. Então, a faculdade, por si só, já era bem mais barata também. Além disso, eu ganhei uma bolsa. A minha bolsa e os prêmios que eu ganhei lá cobriam 50% mais ou menos da minha mensalidade. E aí você tem os gastos, né? Deus foi muito bom com a gente ganhou ajuda do governo também de alimentação, ganhamos plano de saúde, enfim, é uma história gigante, tá? Mas enfim, a situação nossa, a situação do mundo era diferente. Para ir hoje, com a mesma bolsa que eu tenho, eu gastaria muito mais dinheiro em função do câmbio, em função do preço do semestre, tá? Foi num momento providencial que a gente foi, a gente tinha acabado de casar, então assim, a gente estava a gente conseguiu juntar dinheiro, a gente não tinha filho, eu tinha um carro, minha esposa tinha um carro, a gente conseguiu vender, a gente vendeu até a panela que a gente ganhou no casamento e tudo mais, tá? Então era um outro ambiente pra gente. Então, hoje em dia, óbvio, seria muito mais difícil. Sobre a questão de ambiente e estrutura, a Berklee, o que ela oferece lá, de oportunidades que você tem com os professores e com os alunos, você não vai conseguir isso em nenhum outro lugar do mundo, tá? Então, isso faz com que a Berklee seja realmente algo único. E isso, para mim, foi um divisor de águas, de estar nesse ambiente, essa imersão. Então, assim, eu não posso falar que eu não iria de novo. Claro que eu tentaria o máximo poder ir. E se você pode ir, cara, não perde essa oportunidade, porque não é só a respeito de estudar música. É toda a vivência do lugar, a questão até mesmo da visão empreendedora que me impactou muito. De você estar estudando com pessoas do mundo inteiro, culturas diferentes. Então, assim, foi realmente um divisor de águas na minha vida. A questão de professores e método. Professor, realmente, lá, você tem alguns caras assim que são incríveis, que moldaram a minha vida. Mick Goodrick, Hal Crook, Dave Trons, e vários outros caras, mas esses 3 nomes foram muito importantes para mim. Eu estudei com Mick Goodrick por 2 anos e foi o meu grande referencial como professor de guitarra.
O Hal Crook também foi um outro grande nome que me influenciou muito para dar aula. O tipo de aula que eu dou hoje, como eu me organizo didaticamente, como eu monto as minhas aulas, tá? Sobre método, o método seria o menor dos problemas. Porque hoje em dia a gente não tem mais um problema com falta de método, tá? O problema hoje do mundo não é falta de conteúdo. Talvez não, com certeza a falta de organização do conteúdo, sim, tá bom? Mas, por exemplo, nós mesmos na Starling Academy, a gente usa a metodologia da Berklee. A gente, inclusive, os cursos de guitarra que eles oferecem lá, os 8 anos, eles nem têm isso em livros, né? Mas eles têm isso em testes de proficiência. Eu até peguei esses testes e transformei em 4 módulos, né? Que você tem acesso, por exemplo, na nossa escola. Então é uma pergunta difícil, né, cara? Acho que Deus foi muito bom com a gente naquele momento. Hoje em dia, com 3 filhos, não teria condições de ir, né? Até mesmo pela questão de quanto custa estar lá agora. E o Vini aqui, por fim, perguntou assim, cara, qual a diferença entre Boston Conservatory e Berklee College of Music? Eu não sei se ele acertou no Boston Conservatory, porque, se eu não me engano, a Berklee incorporou. E o Boston Conservatory, ela é muito focada em dança, essas outras coisas assim. Então, não é o interesse dos músicos. Agora, eles são concorrentes direto a Berklee do New England Conservatory, que é uma faculdade também, cara, ela não é, talvez seja centenária, se eu não me engano, mas ela tem um time de professores, assim, absurdo. Até em termos de percentual de professores mais qualificados, ela é melhor que a Berklee. Grandes nomes mesmo, né? George Garzoni, Hal Crook, Mick Good. Tem muitos professores da Berklee que também dão aula lá. Por muitos anos você vinha uma galera que ia fazer faculdade na Berklee, já emendava e fazia o mestrado nessa New England, tá? Agora, qual a questão interessante, que eu falei que eu vou guardar para o final uma notícia boa? A Berklee ela já teve mestrado, né? Eu até conheci um guitarrista brasileiro, você deve conhecer, senão vocês dão uma checada, que é o Gustavo Assis Brasil, que é o cara da guitarra híbrida. Eu conheci a palhetada híbrida, né? Eu conheci ele lá em 2006, 2007, e ele tinha ido fazer mestrado. Ele não fez faculdade na Berklee, ele fez o mestrado. E logo depois, cara, eles fecharam esse mestrado, né? E quando eu estava lá, não existia mais o mestrado. Mais de uns anos para cá, eles voltaram com esse mestrado. E qual é a boa notícia? Esse mestrado ele é 100% gratuito. Tá? A boa notícia é essa, ou seja, se você tem um sonho de estudar na Berklee sem pagar nada, é uma boa oportunidade. Você, óbvio, precisa ter antes a faculdade. Agora, o processo seletivo é bem rigoroso, né? Você entra no site deles lá, eles vão te responder tudo. Então, acho que é basicamente isso. As audições da Berklee você pode fazer na nossa escola no Rio de Janeiro, você pode fazer em São Paulo também, e online, tá? Em qualquer momento do ano você pode fazer online. Quando eles voltarem com esse ambiente mais presencial, eu recomendo fazer presencial, que é mais gostoso, mais interessante, tá bom? E você também pode, na audição para a faculdade, tentar uma bolsa que vai de 10% a 100%. Ah, Matheus, qual a dificuldade de ganhar uma bolsa 100%? Muito difícil. Isso mudou muito também ao longo dos anos, tá? Essa bolsa de 100% era muito focada numa pessoa que tinha um alto nível de musicalidade e também tinha uma condição social complicada. Então você podia tocar pra caramba, mas se sua condição social fosse boa, eles não te davam uma bolsa de 100%, tá? Então somava as duas coisas. Como está hoje? Continua contando isso, né? Mas também tem uma nova qualificação que, por exemplo, se você é um produtor, se você quer entrar para produzir, eles não estão vendo necessariamente a sua habilidade de tocar, né, de proficiência musical. Eles vão para o lado da produção, se você tem portfólio, se você está indo para fazer, por exemplo, composição, eles vão dar uma olhada nas suas composições. Então, enquanto antigamente era muito focada na proficiência musical, hoje eles mudaram um pouco esse foco e abrangem pessoas que têm competência em composição e produção e etc, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, você deixa aqui embaixo para mim, e se você não conhece a nossa escola, a Starling Academy é uma escola no Rio de Janeiro, mas também é virtual aí para todo lugar do mundo, tá bom? Vou deixar aqui embaixo também a descrição para vocês conhecerem e vir estudar comigo. Deus abençoe e grande abraço.